Uma boa noite a todos os irmãos. Nós ficamos felizes por poder voltar novamente à casa de Deus e ver que a igreja continua cheia, a despeito de estarmos no meio de uma semana tumultuada, muitos trabalhando, muitos vindo direto do serviço para cá. Que Deus realmente seja honrado e louvado pela sua presença aqui nesse momento. Hoje nós vamos continuar a nossa explanação de ontem, falando da doutrina da Trindade no Novo Testamento. E para tanto eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem sua Bíblia comigo, em alguns textos que nós vamos mostrar aqui. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há duas mensagens reveladas na Bíblia aqui. A primeira delas, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. A segunda, que esse Deus é um Deus único. Deixe-me colocar para os irmãos qual é o problema de conhecer a Deus. Imagine comigo aqui, vamos tentar um exercício meio difícil, mas só para fins didáticos vamos tentar fazê-lo. Tente imaginar Deus comigo. Aonde Deus está? No céu? Então Ele não está aqui na terra. Ele está na terra? Mas Ele está no céu? Ele está em todo lugar. Então Deus está no Japão? Deus está nos Estados Unidos? Deus está no céu? Deus está na terra? Deus está em todo lugar. Muito bem, nota 10 para vocês. Para garantir o 10, o que Deus pode fazer? Deus pode fazer algumas coisas, a maioria das coisas, tudo. Como chama a expressão técnica para isso? Deus é onipotente. Ótimo. Terceira pergunta para fechar com chave de ouro. O que Deus sabe? Tudo. Então vocês estão me dizendo que Deus está em todo lugar, Deus sabe tudo, Deus pode tudo. Então vamos tentar imaginar Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Se Deus é tão grandioso que Ele está em toda parte, será que existe um espaço que caiba a Deus? Será que Deus tem limites? Uma parte onde Ele começa, onde Ele termina? Veja, eu tenho os meus limites aqui. Se eu abrir assim, você vê onde começa a ponta da minha unha, onde termina. Será que Deus tem limites? Será que Deus tem um pedaço dele que pode ser arrancado assim? Aí começa a complicar, né? Deus nunca teve começo. Se você voltar nas caravelas de Cabral, Deus já existia. Se você voltar nas caravelas de Cristóvão Colombo, Deus já existia. Se você voltar nos tempos de Abraão, Deus já existia. Se você voltar nos séculos infindos da eternidade, Deus sempre existiu. Eu sei que se eu continuar falando assim, vai dar um nó na sua cabeça e na minha também, porque Deus é incompreensível. Como é que dá para conhecer um Deus desse jeito? Alguém aqui pode falar, eu conheço Deus? É impossível conhecer um Deus desse. Só que a Bíblia falou que a vida eterna consiste em quê? Conhecer a Deus. Mas como eu posso conhecer a Deus se não há como conhecer a Deus? Entenderam a questão? Vocês às vezes estão vendo que Deus é um ser muito grande. É impossível conhecer a Deus. Outra pergunta que eu faço. Vocês acham que Deus raciocina? O que é raciocinar? Chegar a uma conclusão. Então chegar a uma conclusão significa que eu não sei a resposta, eu vou pensando, até descobrir a resposta. Mas Deus já sabe o fim desde o princípio. Então Deus não raciocina, Deus sabe. Deus não chega a conclusões, Ele já sabe. Puxa, pastor, realmente não dá para conhecer um Deus desse. Mas como eu posso ter a vida eterna se não dá para conhecer a Deus? E a Bíblia falou que a vida eterna é conhecer a Deus. Deus se revela. Como Deus se revela? Olha para mim e raciocina o que eu vou colocar aqui. Eu não sei qual foi o primeiro ser que Deus criou. Vamos supor que fosse um anjo. Quando Deus criou o primeiro anjo, aqui está o anjo, Deus criou. Não sei quem foi ele. Esse anjo está em toda parte? Esse anjo sabe todas as coisas? Esse anjo pode tudo? Esse anjo está preso no tempo e no espaço, certo? Respondam a minha pergunta. Deus pode ir com esse anjo a algum lugar? Parece que não, Deus está em toda parte. O que Deus teria para perguntar para esse anjo? O que vocês acham? O que Deus precisaria perguntar para esse anjo? Vocês disseram que Deus sabe? Então o que Deus tinha para perguntar para o anjo? Nada. Então sabe o que Deus fez para se revelar a essa primeira criatura? Martinho Lutero disse o seguinte: os anjos usam uma máscara, os homens usam uma máscara para esconder o seu rosto.
Deus usa uma máscara para se revelar. E a maneira de Deus se revelar é se escondendo. Deus, agindo como se não soubesse tudo, faz perguntas ao anjo. Agindo como se não estivesse em todo lugar, ele anda no universo e acompanha os anjos por onde quer que eles estejam. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez isso. Apesar de estar em toda parte, a Bíblia fala que Deus veio ao jardim. Apesar de saber tudo, Deus agiu como se não soubesse e perguntou: Adão, onde estás? Então o que é revelação? É Deus agindo como se não fosse plenamente Deus. Ele sabe tudo, mas ele age como se não soubesse e pergunta: onde estás, Adão? Quem te fez saber que estavas nu? Ele está em toda parte, mas age como se não estivesse em toda parte. E ele vem ao jardim. Ele pode todas as coisas, mas age como se não pudesse. Ele suplica: dá-me, filho meu, o teu coração. E Deus acabou admitindo para si um ponto vulnerável. Ele pode ser rejeitado. Vocês notaram então que Deus, para se revelar, ele tem que se esconder? Olha que ponto Deus chegou. Aí começa o mistério da Trindade. A segunda pessoa da divindade, que é Jesus, é Deus numa forma oculta. É Deus agindo como se não tivesse todos os poderes de Deus. Então o Pai é Deus naquela forma que nós estamos colocando aqui, inadmissível, naquela forma incompreensível. E Jesus é o mesmo Deus, numa segunda pessoa, agindo como se não fosse Deus. Ele caminha no universo, ele se prende no tempo e no espaço, e muito antes de criar o ser humano, Jesus assumiu a forma de um anjo. A Bíblia chama Jesus de o arcanjo Miguel. Então Jesus aparecia na forma de anjo. Então os anjos viam Jesus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo era Deus dentro das criaturas. Então você sentia Deus, porque Deus estava dentro de você, Deus Espírito. Você podia ver Deus, porque Jesus era Deus em forma de criatura. E você podia também admirar-se diante de Deus incompreensível, que era Deus Pai. As três formas da divindade. Então vocês notam, nós já falamos ontem, que essa divindade ela é única, mas ela é plural. Agora, há um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos mais à frente. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é um só, ela também fala que Jesus é Deus. Olha que interessante. Vamos ler aquele texto ali, Marcos capítulo 12, versos 36 e 37. Vamos ler o 35 também. Jesus, ensinando no templo, perguntou: que dizem os escribas que o Cristo, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse: o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E disse o Senhor ao meu Senhor. Pergunto a vocês: quem era o Senhor no Antigo Testamento, que vimos ontem? Deus Pai, na sua plenitude. No Novo Testamento, quem assume esse título de o Senhor? Jesus. Então peraí, o Senhor não é Deus Pai? É ou não é? Mas a Bíblia também não está falando que o Senhor é Jesus? Como é que ele pode ser o Senhor se o Senhor é Deus Pai? Porque os dois são o mesmo Deus. Duas pessoas, uma divindade. Deus Pai é o Senhor. Jesus Cristo também é o Senhor. Vamos ler João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos 2, 3, 4, 5. Eu e o Pai somos um. Há pessoas que falam assim: pastor, a doutrina da Trindade é complicada, porque como é que podem três serem um? Nós estamos vendo na Bíblia dois sendo um. Eu e o Pai somos quantos? Um. Então é um só Deus, mas já vimos aqui que existem duas pessoas nesse Deus: o Pai e o Filho. Então Jesus não é um Deus menor. Eu e o Pai somos um. Vamos ler mais um outro texto, Evangelho de João, capítulo 14, versos 8 e 9. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Então Jesus é o Pai, Ele é o Senhor. Outra coisa, há pessoas que pensam, não, Jesus não é Deus. É lógico que Ele é Deus. Sabem por quê? A Bíblia fala que Jesus é digno de adoração. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Assim diz na minha tradução: porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de João, de Maria, de Joaquim, ao nome de quem? De Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu volto a insistir naquele argumento que foi dado ontem contra Ário. Se Jesus não é Deus, então eu estou cometendo idolatria, porque a Bíblia fala para eu me prostrar diante de Jesus, mas eu só posso me prostrar diante de quem? De Deus. Vocês já leram na Bíblia, quando o apóstolo João teve a visão do Apocalipse, no final da visão, o anjo chegou para João. E o que João fez diante do anjo? Ele se ajoelhou. E o que o anjo fez? Não, João, não faz isso. Pegou João pela mão, não faz isso. Por quê? Porque eu sou conservo teu. Adora a Deus. Quando Satanás se apresentou a Jesus no deserto tentando, Jesus terminou falando: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Espera aí, se eu só posso adorar a Deus e a Bíblia me manda adorar Jesus, é lógico que Jesus então é Deus, não um Deus menor. Ele é Deus na sua totalidade. Ontem eu falei e vou repetir: se você acha que Jesus é um Deus menor que foi criado pelo Pai, aí você que está sendo politeísta, porque é isso que muita gente está começando a ensinar agora, que Deus Pai é o único Deus, no sentido literal da palavra, e Ele criou um Deus menor chamado Jesus. Então Jesus é um Deus menor. Quem ensina isso está ensinando politeísmo. O que é politeísmo? A adoração de mais de um Deus, porque ele está adorando Deus Pai, o Deus maior, e está adorando Deus Filho, o Deus menor, dois deuses. Não é isso que a Trindade ensina. Jesus Cristo é Deus e Senhor. Um texto que eu quero ler com vocês, Colossenses capítulo 2, verso 9. Será que Jesus é Deus mais ou menos? Assim diz na minha Bíblia: porque nele, em Jesus, habita corporalmente a metade da plenitude da divindade. Ah, não é a metade não? Não é 90%? Toda a plenitude da divindade. A Bíblia foi até redundante, porque plenitude é tudo. Toda a plenitude, mas por que essa redundância do apóstolo Paulo? Para dizer que Jesus não é Deus mais ou menos, Ele é Deus 100% Deus. E mais um texto ainda, penúltimo, para a gente fazer um comentário. Evangelho de João. Eu quero fazer uma pegadinha aqui. Isaías foi profeta ou não foi? Isaías teve visões ou não teve? Isaías viu Deus? Viu ou não viu? Viu, ele fala, porque eu contemplei o Senhor da glória, não é isso? Ótimo. Moisés era profeta ou não era? Moisés viu Deus? Pelas costas, mas viu ou não viu? Viu. Ezequiel era profeta ou não era? Ezequiel viu Deus? O que vocês acham? Lá fala que ele viu o Senhor sentado na sua majestade. Daniel viu Deus? O ancião de muitos dias. E os anjos? Os anjos também viram Deus? Viram? Sim, estão no céu, né? Então agora vamos ler esse texto aqui, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Leiam para mim em coro. Como é que está na sua Bíblia? Vocês estão lendo muito devagar. Como é que está na Bíblia? Eu quero em coro. Essa igreja tem mais de 1000 pessoas aqui. Como é que está na Bíblia? Ninguém? Peraí, não é algumas pessoas, não? É ninguém? Ninguém é? Ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Se eu parar o sermão aqui agora, principalmente quem for visita vai sair para casa com
Peraí, pastor, mas como é que se ninguém viu a Deus, como é que a Bíblia fala que Isaías viu Deus? Como é que os profetas viram Deus? E se eu resolver parar o sermão aqui agora? E se eu quiser deixar isso para responder amanhã? Hoje mesmo? O próprio texto apresenta a resposta. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, na verdade, todos esses profetas viram Deus numa forma revelada. Eles viram Jesus, que é Deus, numa forma revelada. Repito a frase de Lutero: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. A maneira de Deus se revelar é se escondendo. Eu vou dar uma ilustração e você vai entender o que eu quero dizer. Eu já tive um aquário e Philip Yancey, no livro Jesus que eu nunca conheci, conta a mesma experiência. E quem já teve aquário sabe disso. Quando você tem os seus peixinhos, toda vez que você chega para trocar a água do aquário, limpar o aquário, o que o peixe faz? Foge. Imagine você diante do seu aquário: peixinho, eu gosto de você, eu amo você, eu quero cuidar de você. Mas você chega o carão no aquário, o que é que o peixe faz? Foge. Quando vai trocar a água, pior ainda. Por que que o peixe foge de você? A pergunta óbvia, a resposta óbvia. Por que o peixe foge? Tem medo. E por que ele tem medo? Porque você é muito grande para ele. Você é um Deus para ele. Ele não entende você. Pergunto então aos irmãos: qual a única maneira que eu tenho de explicar para os meus peixes que eu os amo? Me tornando um peixe. Porque assim eu vou conseguir falar a linguagem do peixe, ele vai me entender. Mas eu corro um risco em me tornar um peixe e o peixe me rejeitar. Deus, na sua glória imensa, ele não tinha como ir com o anjo em lugar nenhum, porque ele já estava em toda parte. Ele não tinha nada para perguntar para o anjo, porque ele já sabe tudo. Ele não tinha nada para perguntar para os anjos, porque ele tem tudo. E também quando criou o ser humano, a mesma coisa. Então o que Deus fez no seu amor? A segunda pessoa da divindade assumiu um rosto de Deus, assumiu uma forma de criatura, uma forma de anjo. E aquela segunda pessoa da divindade, que é Jesus, andava pelo universo. Por isso que Satanás começou a ter ciúme de Jesus, porque ele falava assim: não, que eu tenha que adorar Deus Pai, eu entendo, porque ele é muito glorioso, mas que eu tenha que adorar Jesus, ele tem asas, eu tenho. Deus Pai é grandioso, mas ele não, ele é limitado. Deus Pai está em toda parte, ele não, ele vai daqui para lá. Eu vejo ele fazendo perguntas, conversando, ele é um de nós. Aí Ellen White fala que Deus teve que um dia sentar Jesus no trono, convocar todos os anjos para explicar para o universo qual era a verdadeira posição do Filho de Deus. Deus falou: filhos, ele sou eu numa forma que vocês podem ver. Uma segunda pessoa da divindade colocada numa noção que você pode compreender, pode ver. Ontem eu terminei meu sermão dizendo assim: quando eu estudei teologia, diziam que Deus é onipresente, onisciente. Eu não entendia Deus. Mas um dia me disseram que Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí eu comecei a entender Deus. Quando diz a Bíblia que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, as pessoas fazem uma confusão com isso. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança do Deus grandioso. Por quê? Porque ninguém é como Deus. Quando o diabo tentou a Eva no jardim e falou: comam do fruto que vocês serão iguais a Deus. Ele estava tentando Adão e Eva a serem iguais a Deus na sua glória. Ninguém é igual a Deus em sua glória. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus na sua forma revelada. Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus, que é Deus com o rosto, que é Deus de uma forma revelada. Compreenderam por que nós precisamos da Trindade? Mas eu falei muito do Deus Filho e o Espírito Santo. Bom, no Antigo Testamento, nós vamos falar do Espírito Santo daqui a pouco. O Senhor é chamado de Redentor e Salvador, como está em Jó, Salmos, etc. No Novo Testamento, quem é chamado de Senhor, Redentor e Salvador é Jesus. Eu estou colocando isso aqui porque algumas pessoas insistem em dizer, há várias nuances, que o Espírito Santo é uma força. Outros falam que o Espírito Santo é apenas Jesus.
Cuidado com essa confusão. São 3 pessoas, um só Deus. Por isso que a Bíblia às vezes fala de Deus no plural, às vezes fala de Deus no singular. Olha que interessante esse termo sobre a Trindade. O Novo Testamento fala claramente de Deus Pai enviando o Filho e o Filho enviando o Espírito Santo. São claramente 3 pessoas. São João 3,16. Não precisa nem abrir a Bíblia que vocês sabem de cor. Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está falando de quantas pessoas aí? 2. Deus que amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Algumas pessoas fazem uma confusão, mas peraí, pastor, se Jesus é filho de Deus, então ele foi gerado de Deus, como você é filho do seu pai. Cuidado para não confundir língua hebraica com língua portuguesa. O hebraico é muito pobre de adjetivos, muito pobre. Só para vocês terem uma noção, alguém do auditório aqui arrisca dizer quantas palavras tem o português? Chuta. Quantas palavras vocês acham que tem o português? 50 mil? 40 mil? 270 mil palavras no dicionário, aquele Rusais que saiu agora. 270 mil palavras tem a língua portuguesa. Sabem quantas palavras tinha o hebraico da Bíblia? 7 mil e poucas palavras. Era uma língua muito pobre. Então no hebraico tinha pouco adjetivo, pouquíssimo adjetivo. Então sabe como os judeus daquela época faziam para criar alguns adjetivos? Eles diziam assim: você é filho disso. Então, por exemplo, uma pessoa sábia, como não havia a palavra sábia, eles falavam, tem a palavra Hakam, mas se não houvesse, falavam filho da sabedoria. Se a pessoa é esperto, filho da esperteza. Se a pessoa é muito nervosa, filha do nervosismo. Se ela é muito fofoqueira, filha da fofoca. Se ela é muito religiosa, filha da religião. Tanto é que na Bíblia fala que alguns diabólicos, não aparece a palavra diabólico, não aparece na Bíblia, mas fala filhos do diabo. Já leram isso na Bíblia? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Filhos do diabo significa diabólico. Vamos ver se vocês aprenderam. Filho da luz, iluminado. Filho da inteligência, inteligente. Agora que você já sabe isso, faz sentido. Jesus algumas vezes fala, porque eu sou o filho do homem, que significa humano. Noutras vezes ele fala, eu sou o filho de Deus, que significa divino. Só isso. Filho do homem, humano. Filho de Deus, divino. É só entender um pouquinho do hebraico que você não faz confusão com relação a isso. Agora tem outro texto interessante. Esse eu queria chamar a atenção dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. E o Espírito Santo? Jesus prometeu que iria enviar ao mundo um outro para substituí-lo. E ele diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Espera aí, uma energia pode ensinar alguma coisa? Pode. Um sopro sem vida pode ensinar alguma coisa? Quem pode ensinar alguma coisa? Uma pessoa. Se ele fala que o Espírito vai ensinar todas as coisas, então o Espírito Santo é uma pessoa. Tá bom, então o Espírito Santo é uma pessoa. Então o Espírito Santo seria Jesus? Não. Porque Jesus fala que ele viria para substituir Jesus. Seria o Pai? Não, o Pai envia o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Não é Jesus, porque ele fala o Espírito que o Pai vai enviar. E não é o Pai, porque o Pai está enviando. Então nós já falamos de 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler São João 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai. Então olha, o Pai envia o Consolador e Jesus também envia. Há pessoas que querem dizer que o Espírito Santo é Jesus. Ah não, aquele Espírito que vier é o próprio Jesus. Como Jesus ia enviar a Ele mesmo? O Consolador que eu enviarei da parte do Pai.
Outro detalhe: o pai se dirige ao filho e o filho se comunica com o pai. Então são duas pessoas. E o Espírito Santo intercede junto ao pai. Olha que interessante, Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, só uma pessoa pode interceder, só uma pessoa pode gemer. Vento não geme. Então o Espírito Santo tem que ser uma pessoa. Olha que interessante, no próprio batismo de Jesus, a Trindade aparece. Quer ver a Trindade no batismo de Jesus? Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, esse texto é claro em mostrar a Santíssima Trindade. Onde estava Deus Filho? Na água. Onde estava Deus Pai? No céu. E Deus Espírito? Voando em forma de pomba. Há pessoas que falam: o Espírito Santo nunca assumiu uma forma corpórea. Assumiu, ele apareceu em forma de uma pomba e sobrevoou ali. A Trindade está muito clara aqui: Deus Pai no céu, Deus Filho na terra e o Espírito Santo, Deus Espírito, voando em forma de pomba. São João 14, 16. Eu rogarei o Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, outro. Então uma outra pessoa. Esse texto aqui eu não preciso nem ler, porque todo mundo conhece de cor. O que está em Mateus 28, 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Quer texto mais claro do que esse para mostrar a Trindade? Deixe-me contar aos irmãos, alguns até me perguntaram: pastor, por que você estava tão chateado ontem? Estão surgindo dentro da nossa igreja pessoas que estão duvidando da existência da Trindade. Estão falando que a Trindade não existe. E eu fico preocupado pelo seguinte: quando você mostra que há pessoas que não têm dúvida. Tem pessoas que chegam para mim: pastor, eu tenho alguma dúvida sobre a Trindade. E ela chega com um calhamaço de coisas assim que ela escreveu. Eu falo: meu irmão, isso não é dúvida, isso é uma tese. Não, porque quando é uma dúvida, você tem uma dúvida, respondeu sua dúvida, acabou. Quando você chega com um calhamaço querendo debater, você não tem dúvida, você tem uma tese. Eu não tenho dúvida sobre a Trindade, eu tenho uma certeza. Então a pessoa fala: eu quero debater com você. Eu nem quero conversa, às vezes, que a pessoa vai ficar 3, 4 horas lá conversando, e é uma coisa que eu sei que ele não tem dúvida, ele tem uma tese. Na verdade, ele não quer tirar a dúvida, ele quer me convencer que ele está certo. Entenderam a diferença? Eu sei disso porque quando eu estava em Curitiba, havia um grupo que estava começando a duvidar da Trindade. E quando eu mostrei esse texto, eles levantaram e falaram assim: pastor, esse texto não está no original grego. Eu falei: está. E eles falaram: se você provar para a gente que esse texto está no original grego, a gente acredita na Trindade. Eu saí com essa promessa deles ali, com testemunhas que ouviram isso. Mas eu sabia que eu ia provar que estava no original grego, e mesmo assim não ia adiantar. E eu escrevi isso no e-mail para eles. E eu mostrei: está no original grego. Aí uma pessoa falou: não, você está se valendo de teólogos, isso foi acrescentado à Bíblia. Aí eu mostrei: é mesmo, Ellen White usa esse texto, e mais de uma vez. Se foi acrescentado, por que Deus inspirou Ellen White a citar esse texto? Aí disseram: realmente o pastor Rodrigo provou que o texto está na Bíblia. Notem, eles haviam dito que se eu provasse que esse texto existe, estaria provado que existe a Trindade. Contudo, mesmo provando a existência desse texto, disseram o seguinte: não, pastor, mas é muito simples. Quando a Bíblia fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não significa que o Espírito Santo seja uma pessoa. Eu posso chegar aqui e falar assim: em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em nome do Brasil, eu me apresento a vocês. Ora, o Brasil não é uma pessoa, é um país. E eu posso falar que eu venho em nome do Brasil? Estão vendo que nunca estão satisfeitos? Só que quem fala isso não conhece cultura hebraica. Sabem por quê? Aqui no Brasil, nós damos nomes para pessoas e coisas.
Mas na cultura de Jesus, nome, Shem, em hebraico, Shem, nome é uma coisa que se aplica a pessoas, não a coisas. A Bíblia diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o Espírito Santo ter um nome, ele tem que ser uma pessoa. Olha isso aqui, 1 Samuel capítulo 25, verso 25. A palavra nome significa existência, caráter, reputação. Vamos ver lá, 1 Samuel capítulo 25, verso 25. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, isso ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Notem que o nome significava uma espécie de caráter, de personalidade. Me chamou a atenção que várias vezes na Bíblia, a palavra nomes foi traduzido por pessoas. Vou mostrar só um texto, Números 3, verso 40. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. Essa expressão no hebraico, cada um nominalmente, está assim: conte os nomes dos filhos de Israel, porque o nome significa uma pessoa. Depois, se você ler em casa com calma, Deuteronômio 7:24, não vou ler por causa do tempo, diz que aniquilar o nome significa matar uma pessoa. Agora que você sabe que nome é sinônimo de pessoa, você pode reler a fórmula batismal e entender: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como sendo batizando-os na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Porque na mentalidade hebraica, pessoa é sinônimo de nome, porque cadeira não tem nome, quem tem nome é gente, é ser que pensa. Você não vai encontrar na Bíblia cadeira com nome. Cadeira tem uma designação, mas nome só é atribuído à pessoa. O Espírito Santo, portanto, como eu disse, é uma pessoa. Na Bíblia, ele, apesar de ser uma palavra neutra, é aplicado ao Espírito Santo pronomes masculinos. Por exemplo, ele fez. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de Consolador. Interessante. Você já parou para perguntar por que a Bíblia não chama o Espírito Santo de consolo? Se o Espírito Santo é apenas uma força e não uma pessoa, por que Jesus não falou, eu enviarei o consolo, e sim o Consolador? Só pode ser uma pessoa. Ele é inteligente, ele é distinto do poder de Deus. E eu queria dizer uma bênção final aqui. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça, olha como a Bíblia fala da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Eu queria 5 minutos mais da sua atenção, porque se eu encerrar o meu sermão aqui, eu vou ficar devendo algo para Deus. Vou falar apenas de teologia. Mas como disse Paulo, eu gostaria de pregar nesse momento a Cristo e esse crucificado. Sabe o que é mais lindo de toda essa doutrina da Trindade? É que Deus em si mesmo se basta, mas Ele preferiu contar com a gente. Ele preferiu arriscar-se, criar seres que podem voltar-lhe as costas a qualquer momento. Alguém me fez uma pergunta assim: pastor, se Jesus é Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário? Eu falei, morreu. Mas pastor, Deus não pode morrer. Como Jesus morreu na cruz do Calvário se Deus não pode morrer? Então Deus morreu? Presta atenção no que significou a morte de Jesus por você. Para tudo que você está fazendo, pensando, e olha para mim, porque essa é a parte mais importante. Eu não quero que você esqueça disso jamais, porque isso aqui é que mostra quão valioso você é para Deus. Deus não pode morrer, mas para que o ser humano tivesse vida eterna, Deus precisaria morrer. Eu ilustro isso da seguinte maneira: suponhamos que você, para ser salvo, precise que eu fique cego, mas eu não tenho como ficar cego. Compreenderam a comparação? Para que você fosse salvo, Deus precisava morrer, mas Deus não tem como morrer. Então faça a minha comparação. Suponhamos que para que você fosse salvo, eu precisasse me tornar cego, mas eu não tenho como me tornar cego, assim como Deus não tem como morrer. Então sabe o que eu faço? Por amor a você,
eu para todo sempre fecho os meus olhos. E fico para toda a eternidade com os meus olhos fechados. Eu pergunto, eu perdi minha capacidade de ver? Perdi? Eu me tornei fisicamente cego, mas eu estou enxergando? Não, porque para sempre eu fechei os olhos. Irmãos, isso é muito pior do que se tornar cego. Porque se você se tornou cego, você não tem mais como voltar atrás. Mas se você está apenas de olhos fechados, você pode abrir o seu olho a qualquer momento. Mas alguém fala, não, para que o outro esteja vivo, você precisa estar para sempre de olhos fechados. E por amor a você, eu permanecesse para sempre com os olhos fechados. Ouça o que eu vou dizer agora. Deus não tinha como morrer, mas Ele tinha como fechar os seus olhos, vamos colocar assim. Para sempre, Deus assumiu um corpo humano. Para sempre, Ele vai guardar as marcas nas mãos e nos pés. Ele não perdeu a capacidade divina dele quando Ele morreu na cruz do Calvário. Ele não perdeu o dom da eternidade, mas Ele se tornou morto. Ele pagou um preço eterno por amor a você. E para um Deus onipotente, onisciente e onipresente, ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano por amor a você, é um sacrifício muito maior do que você possa imaginar. Muito maior. Ele não perdeu os dons dele, mas Ele deixou para sempre de usá-los por amor a você. E é por isso que hoje você está aqui, e através da natureza, nesses passarinhos, Deus está falando que ama você. Ouça isso. Estão ouvindo? A natureza é o segundo livro de Deus. E o pregador está pregando da palavra. E o passarinho também está pregando. Sabe o que esse passarinho está dizendo? Ele está fazendo você lembrar que Deus ama você. Mesmo que você não concordar comigo com relação à minha posição da Trindade, uma coisa nós estamos de acordo: todos nós precisamos desesperadamente desse Deus. A minha alma e a sua têm sede do Deus vivo, e ela não ficará saciada enquanto Ele não preencher cabalmente o vazio no nosso coração. E um dia, Jesus estava num jardim, estava sofrendo muito, muito angustiado. E Ele sabia que ia enfrentar a cruz. Ele podia ter desistido de tudo. Sabe por que Ele não desistiu? Ele pensou em você. Se algum dia você caminhar pela tempestade, mesmo tendo os seus sonhos reduzidos ao pó, mesmo que seus castelos de areia sejam derrubados, continue rumo à frente. Você vai estar com medo, eu sei, a tempestade está caindo, mas continue rumo à frente. Mantenha o amor no coração e você nunca estará só. No céu, há um jardim dourado e um lindo pássaro com uma canção esperando por você. E quer você caminhe na chuva, na tempestade, você nunca estará só, porque Deus sempre estará com você. Prepare-se para um dia ouvir os pássaros no céu. E junto com os pássaros, não apenas os cantores humanos que vão cantar pela salvação, mas também os cantores angelicais. E nós estaremos lá, porque Ele esteve aqui. Nós seremos salvos, porque Ele esteve no Getsemane.